Bem, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito, esse Deus com uma capacidade tão grande que a gente não consegue dimensionar. Por isso que muitas pessoas ficam buscando a Deus de uma forma material. Quem não acredita no Deus da Bíblia tem que ter uma imagem para ver ali fisicamente um Deus, não é? Para acreditar que existe um Deus. Mas Jesus diz que feliz aqueles que não viram e creram, porque nós não precisamos de ver a Deus para crer em Deus. Se a gente olhar para dentro de nós vamos ver que todos nós temos a necessidade de ter um Deus. E se nós olharmos à nossa volta, olharmos para toda a terra, para o céu, para a água, para a terra, e olhar para o ser humano, para os animais, a gente tem que ver Deus ali. Porque com toda a ciência do homem, com toda a tecnologia, ninguém até hoje criou o que Deus criou. E essas teorias falsas, enganosas e mentirosas que o homem tem, que houve uma explosão aí, tudo foi formado do nada, e alguém acreditar nisso é de uma tolice tão grande, mas tão grande, porque eu mesmo já estou há 70 anos vivendo aqui na Terra, eu não vi ser criado um ovo pelo acaso, nem vi um macaco se transformar em gente, e não tem relato de quem viu também. Então, a pessoa que acredita nessa teoria da evolução, ela realmente está muito cega, muito perdida. E o que a gente precisa apenas, irmãos, é de aceitar que Deus existe. Por isso que Deus deixa claro aqui que é pela fé. Você tem que crer. Você não precisa de milagre para crer, irmãos. Jesus diz aqui na Bíblia que ninguém vem a Ele sem que Deus o envie, sem que Deus o escolha. Veja bem, e diz que o que nos salva é a palavra de Deus, é o Verbo. E se você chegou até Jesus, se você recebeu uma Bíblia, é porque Deus olhou do céu e Ele te separou, Ele te escolheu, no meio de bilhões de pessoas, inclusive de milhões e milhões de pessoas que já viveram aqui na Terra, que já morreram, muitos com mais de 100 anos, que não aceitaram a existência de Deus, não quiseram nenhum compromisso com Deus, nenhum relacionamento com Deus. Viveram da sua própria força, da sua própria sabedoria, negando tudo isso que os nossos olhos estão vendo, que os nossos ouvidos estão ouvindo. Olha o quanto é espetacular, irmãos, a criação de Deus. Olha o quanto a terra é maravilhosa e nós vivemos como miseráveis numa terra tão maravilhosa, dominados por homens sem sentimento humano, homens cruéis, homens que não têm a menor empatia pelo ser humano. E sempre foi assim, irmãos, sempre foi assim. Já começa lá no livro de Gênesis, quando um irmão resolve matar o outro por inveja. Caim mata Abel por inveja. E veja bem que Caim foi avisado por Deus. Deus falou com ele, assim como Deus tem falado conosco pela palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando com cada um de nós. Por isso que a Bíblia é uma só. É a mesma palavra para cada um de nós. E Deus tem falado conosco. Por isso que Jesus fala, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça.
Deus não vai obrigar você a ouvir. Deus não vai obrigar você a tomar uma atitude. Não adianta ficar buscando fórmulas psicológicas e filosóficas para fazer você chegar a Deus se você não chega pela matemática. Como tem a parábola do Lázaro e do rico. Se você não quer ouvir os mandamentos, os estatutos, o juízo de Deus, se você não quer ouvir o que Moisés pregou, se você não aceita aquilo que Deus mandou Moisés escrever, que mandou os profetas escreverem, que tudo aqui que foi escrito se cumpriu e se cumprirá o que ainda está escrito para o futuro, as profecias. Se você não aceita a palavra de Deus, não adianta, irmãos, ninguém vai mudar você. Ninguém. É impossível. Ainda que tudo na vida se transforme, aquilo que você reclama, porque tem muita gente que fala, não, é porque o meu marido é assim, é porque a minha esposa é assim, é porque o meu filho é assim. O que é que Jesus fala? Se você não deixar pai e mãe, filho ou filha, marido ou mulher, por amor de mim, você não é digno de mim. Quando a gente tem um encontro com Jesus, que a gente aceita Jesus na nossa vida, que a gente deseja que Jesus seja o nosso rei, ou seja, que Ele governe a nossa vida, governe os nossos pensamentos, governe os nossos sentimentos, nós temos que viver para Jesus e buscar no dia a dia ter um relacionamento de amor, de intimidade com Jesus. E andar conforme a palavra, que é muito difícil para todos nós. Mas nós sabemos que é difícil. Você sabe que é difícil. Você sabe que você anda fora da palavra. E da palavra mais simples aqui que eu estou falando. Não estou falando nem de leis. Não estou falando nem dos 10 mandamentos, não. Estou falando de palavras simples que tem aqui na Bíblia, que a gente não quer aceitar, não quer viver elas. Por quê? Porque não tomamos atitude, irmãos. Ninguém vai acordar com uma fé sobrenatural. Isso não existe. Ninguém vai acordar com um desejo de amar a Deus instantaneamente. E muitos, por causa de calamidades, de desgraças, de problemas terríveis que acontecem na vida deles, e que Deus faz um milagre, por causa do milagre, a pessoa se converte, fica uma maravilha, mas não dura. Não dura. Porque ela vem pelo milagre, pelo interesse, ela está buscando um Deus que dê as coisas para ela. Sendo que Deus está buscando uma pessoa que queira se converter, que queira mudar. Como Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não é por causa do pão, como Jesus falou. Vocês vieram atrás de mim por causa do pão. Não é por causa das minhas palavras. Jesus já deixa claro aqui, tudo vai sendo esclarecido. A palavra de Jesus é clara. Agora, é difícil para nós tomarmos uma atitude? Muito difícil. Muito difícil. Se fosse fácil, não precisava de igreja, não precisava de pregador, não precisava de Bíblia, não precisava de nada. Todos nós temos capacidade intelectual de saber fazer conta. Ninguém, aí as pessoas normais não saem rasgando dinheiro, né? Não saem fazendo coisas absurdas, porque tem parâmetros, tem freios e contrapesos dentro de si mesmo, sabem fazer conta e não conseguem, irmãos, pensar no seu futuro, na grande promessa de viver em um mundo onde o homem não governará você. Veja que 1 Samuel, no capítulo 7, Deus define isso daí. Deus quer governar a nossa vida. Agora, você quer um rei humano? Olha o que o rei humano vai fazer com você. Olha o que o rei humano tem feito aqui na terra. Olha o que o homem tem feito aqui na terra. Agora, se você aceitar o governo de Deus na sua vida, se você desejar,
Todos os dias. Falar: Senhor, eu quero que o Senhor governe os meus pensamentos. Eu não tenho condição de mandar nos meus pensamentos, de viver pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelo meu gênio. Eu preciso que o Espírito Santo do Senhor venha sobre mim todos os dias, me convença da justiça e do juízo, me convença que a palavra do Senhor é melhor para mim, me convença que servir ao Senhor é melhor para mim, que os teus pensamentos são melhores que o meu. Você tem que desejar, irmãos, porque a sua vida é o dia de hoje. Se você não der importância para o seu dia de vida, né, como diz no livro de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto você está vivo. Não adianta você querer buscar Deus amanhã, não adianta você querer amar Deus amanhã, porque se você não começar a tomar atitude hoje, nunca que você vai conseguir, e o dia do amanhã não existirá. Uma hora para você não vai ter o dia do amanhã. E é por isso que isso é muito sério. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de ressurreição para a vida eterna ou a ressurreição para a condenação. É o que está escrito na palavra, irmãos. Aqui, por exemplo, no livro de João, no capítulo 14, Jesus diz assim, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha aqui, irmãos, Jesus já está dizendo o seguinte: você diz que ama Jesus? Olha quanta gente professa que ama a Deus. Mas Jesus está falando aqui claramente: se alguém me ama, se você ama a Deus, você vai guardar a palavra dele. Mas que palavra? Ele não está falando aqui para você guardar a palavra do pastor, a palavra do missionário, a palavra do crente, a palavra do homem. Está falando para você guardar a palavra de Jesus. É essa palavra que você tem que guardar. Como que você vai guardar a palavra de Jesus se você não lê a palavra de Jesus? Se você não lê a Bíblia, como que você vai guardar a palavra do Senhor? Aqui no capítulo 17, no versículo 14, por exemplo, diz a palavra do Senhor assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Aqui Jesus está falando que ele deu a palavra de Deus para nós. E o mundo nos odiou, é claro, porque o mundo é contra a palavra de Deus. Mas nós somos escolhidos, irmãos. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo. Olha aqui, Jesus está deixando claro, não é para você agora ficar trancado num convento ou numa caverna, entendeu? Para isolar do mundo, não. Você vai conviver no mundo, você vai trabalhar, você vai ter a sua vida normal, praticar o esporte que você quiser, mas você vai viver para Deus nesse mundo, de acordo com a palavra de Deus. Porque diz aqui, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é que é verdade, irmãos. E nós somos santificados, somos transformados, nos tornamos humanos de verdade por causa da Bíblia, da palavra de Deus, que nós temos que aprender a amar, temos que aprender a dar valor, né? Principalmente, eu fico vendo muitas pessoas em busca de milagres. Assim, 99% que vai na igreja está em busca de milagre. Mas é milagre material, irmãos. É milagre material, é coisa que vai se deteriorar aqui na terra. Jesus falou: construir tesouro no céu, onde a ferrugem não estraga,
onde a traça não come, onde o homem não rouba. O tesouro no céu você constrói amando a palavra de Deus, buscando um relacionamento de amor e intimidade com Deus. Isso é individual, irmãos. É individual e todos nós necessitamos. E essa atitude tem que vir de você. Eu vejo pessoas maravilhosas, pessoas do bem, pessoas fantásticas, assim, com um sentimento incrível, mas essas pessoas são fracas, deixa o seu gênio dominar. Pessoa que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, que lê a Bíblia, que vai na igreja, gosta de louvores, mas deixa o seu gênio dominar. E olha só, e Deus fala para Caim, né? Caim, se você não atentar para o seu pensamento, esse pensamento mal que você teve, isso aí chama-se pecado. Esse pensamento vai ter domínio sobre você. Então, eu vejo tantas pessoas fantásticas deixar o seu gênio dominar, sendo que a Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Nós não podemos viver como tolos, sendo governados pelo nosso gênio, pelo nosso corpo, pelo nosso instinto animal, porque não somos animais. O nosso corpo é animal, mas o nosso espírito, a pessoa que nós somos humanos. Somos os seres no meio de trilhões e trilhões de seres aqui na Terra, que somos especiais, somos diferentes, raciocinamos com matemática, com lógica. E Deus fez assim para que a gente possa saber escolher o caminho certo, saber diferenciar o bem do mal, o certo do errado, o santo do profano, e buscar a nossa santificação, buscar a nossa humanidade. E como que você vai ter humanidade? Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus te deu o livre-arbítrio. Como que você vai conseguir vencer o seu corpo, vencer o seu coração enganoso? Tomando atitude no dia a dia, observando o que você faz, porque muitas vezes as pessoas estão cobrando a gente. Estão falando, olha, você fez isso, você falou isso, por que você fez aquilo? Mas a gente não quer ouvir, a gente quer retrucar e cobrar do outro, mas não quer falar, não, peraí, eu sou um servo do Senhor, eu sou um filho de Deus, eu sou um escolhido de Deus, o maior milagre já aconteceu na minha vida, Deus olhou do céu e se agradou de mim. Esse é o grande milagre. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir o controle. O controle de quê? O controle do meu corpo. Veja bem, irmãos, que o poder do corpo é tão grande que se o corpo se encantar com comida, ele faz você comer até você pesar 500 quilos e ficar preso dentro daquele corpo. Nada na sua vida mais vai ter importância, só comida, 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 comida. O corpo tem tanto poder sobre nós que se você começar a se encantar por bebida, daqui a pouco você vira um alcoólatra, você joga o emprego dos seus sonhos fora, você joga a família dos seus sonhos fora, você joga tudo que você tem fora e vai morar na rua, dorme em qualquer lugar, come qualquer coisa, nada para você vai ter valor, é só a bebida que vai ter valor, e assim como a droga, a mesma coisa. E quem pede isso? É o corpo. Deixou ser dominado pelo corpo. Você não pode, o cristão não é chamado para isso, irmãos. Por isso que nós temos um manual de instrução aqui, de referência, que é a Bíblia. Para que a gente, através da palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina, que nos corrige, a gente seja transformado. Você tem que ser transformado pela palavra. Você não pode viver de boca aberta como um tolo. Não somos animais, irmãos. Não somos animais. Mas se deixar, você viverá como um animal. E o pior, tendo a oportunidade de ser um ser humano, a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso, e viver
em um mundo maravilhoso, sem essa escravidão do inferno que tem aqui na terra, e eternamente ainda, sem dor, sem pranto, sem doença. Quem está acreditando nisso? Irmãos, estamos lendo o livro de Josué, no capítulo 11. Josué, capítulo 11, diz a palavra do Senhor assim: Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Acsave, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e na campina, para o sul de Quinerete, e nas planícies, nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu e ao eteu e ao perizeu e ao jebuseu, nas montanhas, e ao heveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes de todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles o feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá ao oriente, feriram até não lhes deixarem nenhum. Olha aqui, irmãos, é muito importante essa passagem aqui, porque aqui nós estamos vendo que vários reis se uniram com um poder muito maior do que o povo de Israel. Mas Deus estava com o povo de Israel, Deus estava com Josué, que era o líder deles. Mas por que, irmãos, que Deus estava? Porque eles estavam andando conforme os mandamentos e estatutos do juiz de Deus. Porque quando esse mesmo povo aqui virou as costas para Deus, quebrou a aliança com Deus, inimigos muito mais fracos do que eles venceram eles. Ficaram escravos mais de 400 anos no Egito. Deus foi lá com a mão forte e poderosa, fez grandes sinais e prodígios como nunca houve na terra, tirou eles, abençoou, deu dinheiro, deu terra, deu tudo. Daqui a pouco eles abandonaram a Deus de novo. Ficaram 70 anos cativos na Babilônia. O rei Nabucodonosor destruiu a cidade deles, acabou com tudo, acabou com o templo, acabou com tudo. E assim até que perderam a nação por completo, recentemente conquistaram a nação de novo. Então, irmãos, Deus deixa claro o seguinte: estarei convosco enquanto estiveres comigo. Se me buscares, me achareis. Se me deixares, vos deixarei. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos. E a todos que nela estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sob os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinham fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez.
nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Veja bem que Josué era um homem fiel a Deus. Tanto é que, no meio de milhares de pessoas que saíram da escravidão do Egito, apenas Josué e Calebe receberam a promessa de Deus que já tinha sido feita para Abraão de entrar na terra prometida. Então aqui está mostrando mais uma vez que mesmo depois que Josué deixou de ser escravo, que foi abençoado, se tornou um grande líder, ele não se ensoberbeceu, ele não ficou arrogante, ele continuou fiel a Deus. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas de todo o sul e toda a terra de Gósen, e as planícies e as campinas e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achasse piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Irmãos, muitas pessoas leem isso aqui e pensam que Deus é mau. Tem gente até que cria dois deuses, o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Não se esqueçam que esse povo aqui era cruel, escravizavam as pessoas com crueldade, tratavam mulheres como seres de quinta categoria, ofereciam seus filhos até adultos para queimar no fogo aos seus deuses, faziam vários tipos de sacrifício, de arrancar o coração da pessoa viva, de queimar no fogo. Então, eram pessoas cruéis, terríveis. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra muito linda, maravilhosa, que mostra o cuidado de Deus com aquele que aceita a palavra de Deus, que deseja aliança com Deus, deseja andar com Deus. Amém, irmãos?